o nosso estudo do Apocalipse, hoje capítulo 18, que prolonga, dá continuidade a esse conjunto de capítulos que começa no capítulo 15, vejam bem, na sua Bíblia, a execução das vinganças divinas sobre Babilônia e sobre as feras, as duas feras. Babilônia, a capital do Império Romano, feras, as duas feras, o próprio Império e o Imperador, e há uma terceira personagem que já aparece no capítulo 12, que é o dragão, a tríade satânica. Depois de muito sofrimento infligido à igreja, agora é a derrocada, é o castigo, é a punição da parte de Deus à fera, ao dragão, ao império, à mulher, que é também símbolo do império, e tudo aquilo que orbita ao redor dessa mulher. O capítulo 18 está na linha de continuidade do capítulo 17, que é propriamente o começo do castigo de Babilônia. É um capítulo longo, porque tem 24 versículos. Esperamos fazê-lo em pelo menos 3 programas, em 3 encontros, perdão. Ou seja, vamos terminar somente, se Deus quiser, no início do ano de 2015. Vamos dar uma olhada na visão de conjunto nesse capítulo 18. Ele tem um plano bem definido. Nos versículos de 1 a 8, nós temos a dupla proclamação angélica. 2 anjos que falam alguma coisa, que anunciam alguma coisa. Vejam o primeiro, que fala no versículo 2, outro anjo. Uma notícia muito boa para o cristão, para todos nós. Caiu Babilônia a grande. Olhe agora para o versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai de seu meio, para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas, etc, etc. Uma voz, não se sabe ao certo se é um anjo, provavelmente seja, de qualquer maneira, vem da parte de Deus. Depois, a partir do versículo 9, nós temos 3 grandes lamentos. Vão se lamentar os reis, vão se lamentar os comerciantes, vão se lamentar os marinheiros. Todos esses desfrutavam daquilo que o império proporcionava para eles. Vejamos os reis, versículo 9. O choro e o lamento deles, porque eles estavam intrinsecamente ligados ao império. Eles integravam aquele quarteto significado pelo mar, pelas grandes águas, ao lado das quais estava sentada a mulher. Reis, povos, tribos, nações, etc. Lamentam-se os reis porque se contaminaram e pecaram quando avistaram a fumaça do seu incêndio. Olhe agora para o versículo 15, nós temos uma segunda categoria de pessoas que vai se lamentar. Os mercadores que se enriqueceram destas coisas, amedrontados com os seus tormentos, vão chorar e vão se lamentar. Há uma terceira categoria de pessoas. Essa categoria também vai se lamentar, são os marinheiros, que aparecem no versículo 17. Pilotos e todos os navegantes, marinheiros e todos os que trabalham no mar, vão parar ao longe e, contemplando esse espetáculo, vão chorar amargamente. Não tem mais aquela que lhes possibilitava prestígio, dinheiro, status, etc. Ruiu. E com essa ruína, todos sofrem, todos choram, todos se lamentam. Aqueles que outrora se alegravam, aqueles que usufruíam, que desfrutavam do que o império proporcionava. No versículo 20, uma contradição, uma alegria imensa. Enquanto uns choram, outros vão sorrir, outros vão se alegrar. Exulta sobre ela o céu, e também vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Olhem a contradição.
Quem antes chorava, agora vai rir. E quem antes ria, agora chorava. Que parábola narrada por nosso Senhor Jesus Cristo faz lembrar essa cruel, irônica e terrível contradição? Quem poderia lembrar, para ganhar uma passagem para Alagoas, a pé, lógico, qual a parábola de alguém que quando era vivo se banqueteava e tinha um miserável na sua porta que passava a indigência? Depois da morte de ambos, a situação se inverteu. Um vai para os tormentos do inferno e outro vai para o seio de Abraão. O futuro dos bons e dos maus, dos santos e dos pecadores, está nas mãos do Senhor. E quem pensa que a situação presente seja de uma aparente impunidade vai ser perpétua, engana-se. Da mesma forma que aquele que sofre por causa de Cristo, não pense, não julgue ele que essa situação vai ser indefinida. Não vai ser indefinida e mais, vai se reverter. Olha a lição do capítulo 18. Incrível. Então nós vamos começar também um capítulo fascinante. A coisa vai se inverter. Quem outrora sorria, agora vai chorar. E quem outrora chorava, agora vai se alegrar. Pois bem, e a partir do versículo 20 até o final, nós temos uma ação profética do anjo e a explicação que o próprio anjo dá a essa ação. Essa é, em síntese, a estrutura, esse é o esboço, o esqueleto de todo o capítulo 18. O capítulo da plena execução do plano que já começou no capítulo 15. No capítulo 15, nós já lemos, não é? A execução das vinganças divinas sobre Babilônia e sobre as feras. Não me perguntem, caríssimos internautas, se tais coisas acontecem com que velocidade e por que às vezes Deus parece demorar. Por favor, para Deus 1000 anos é como um dia que passou, diz o salmista, e isso é recordado por São Pedro em uma de suas cartas. Deus não está condicionado aos critérios do tempo, está, porém, sempre sua providência a agir. Deus não está parado, Deus não é inerte, Deus está atento, tem as chaves da história, tudo está sob o seu comando. Nós é que muitas vezes não temos a capacidade de enxergar as múltiplas manifestações do agir de Deus, e são manifestações que interagem, aqui um fator, outro fator está lá, e eles interagem, não são conflitantes, nada acontece por acaso, tudo é providência na história da humanidade. Versículo 1. Depois disso, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Vislumbre, por favor, esse espetáculo grandioso. A fé nos convida a remontarmos agora e a imaginarmos tal cena grandiosa, fulgurante. O tamanho desse anjo, não sabemos, mas uma realidade vista por toda a terra. E um anjo que tinha grande poder, poder que recebeu de Deus, evidentemente, e sua glória ilumina toda a terra. Essa cena faz lembrar a profecia de Ezequiel, capítulo 43, de 2 a 3, onde se fala da glória de Deus. Há uma cena no Novo Testamento onde Jesus se manifesta com toda a sua glória. Quem pode dizer a cena famosíssima? Transfiguração do Monte Santo, que a tradição chama de Tabor. Pois bem, algo parecido com essa glória de Jesus e com essa glória do próprio Deus, toda a Trindade. Ezequiel, capítulo 43, de 2 a 3, nós temos uma cena muito parecida. E eis que a glória do Deus de Israel chegava do Oriente, com ruído semelhante ao ruído das muitas águas, enquanto a terra resplandecia com seu clarão. Olha que bonito.
A visão que eu contemplava então recordava-me a que me havia aparecido quando eu tinha vindo para a destruição da cidade, e a que me havia aparecido nas margens do Cobar, caí com a face em terra. Então aqui nós temos um capítulo que se abre de forma gloriosa, fulgurante. O brilho é tão intenso que ilumina toda a terra. Repare que hoje toda a terra só pode ser iluminada pela luz do sol na parte. Compreende-se por quê? Porque a terra é redonda e gira em redor do sol. Mas toda a terra iluminada significa que é toda a terra. Agora já está escuro aqui, mas lá no Japão, na China está claro. Nunca pode toda a terra ficar iluminada pela luz do sol ao mesmo tempo, mas aqui não. Então é algo que até, do ponto de vista das leis da física, fica um pouco difícil de você conceber. Como é que o planeta Terra, redondo, ou quase redondo, um brilho que consiga iluminá-la toda. Mas temos esta cena fulgurante. Muito bem, abriu-se um capítulo da execução do plano de Deus contra a Babilônia e contra as feras. E se abre com essa personagem grandiosa, fulgurante e poderosa. Versículo 2. Clamou em alta voz, dizendo: caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Clamou em alta voz. Se ele tem grande poder e ali se apresenta com uma glória capaz de iluminar toda a terra, com um clarão inimaginável, imperceptível ao nosso próprio sentido, a não ser por especial permissão de Deus, nós temos aqui algumas coisas que nós já vimos no livro, que nós já explicamos, que nós já tratamos. Primeiro, Babilônia a Grande, já sabemos quem é. Roma e seu império. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 17:5, porque essa expressão, Babilônia a Grande, já apareceu na sua fronte. Estava escrito um nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Já sabemos quem é Babilônia a Grande. Tornou-se morada de demônios, espíritos impuros, aves abomináveis impuras. O que significa essa expressão? Nela, Roma, não se pode encontrar nenhuma alma viva. Será completamente destruída. Barbárie é uma expressão que entrou no nosso vocabulário da língua portuguesa. O que é uma barbárie ou uma barbaridade? É algo, é uma tragédia que ultrapassa, digamos assim, o limite da aceitabilidade. É de uma malvadeza tremenda. Então, foi um crime chocante. Foi algo inominável. Todo crime é chocante, por favor. Todo homicídio, toda tragédia que ceifa vidas humanas, toda maldade que prejudica seres humanos é perversa. Mas a barbárie, a barbaridade, na língua portuguesa, é uma maldade de uma particular gravidade, perversidade. Nós diríamos, parece, na linguagem civilística, direito civil penal, com requintes de crueldade. Não é? E os bárbaros, aí vem barbaria, barbaridade. Os bárbaros, ao invadir a cidade de Roma, foram tremendamente impiedosos. Como, aliás, aqui para nós, dificilmente isso não acontecia numa guerra. Que hoje nós falamos de ética na guerra, de respeito à Convenção de Genebra, a Convenção disso e daquilo outro, de tratar com dignidade os vencidos, né, os escravos, enfim, há certas convenções, né, pelo menos assinadas, celebradas,
entre os países membros, por exemplo, das Nações Unidas, não é? Nem tudo é permitido numa guerra, não se pode usar determinados tipos de armas, arma química, isso, aquilo, outro, há umas certas proibições. Naquele tempo não tinha isso, não. Naquele tempo invade, faz-se a guerra, e aqueles que escapam, muitas vezes são submetidos a rituais, não é? A execuções horrendas, e a saques, e a incêndios, e a estupros de mulheres, e assassinatos de crianças, etc. É arruinar, é varrer da face da terra tudo aquilo e deixar um monte de escombros. E aí se torna o quê? Aquela cena desértica, morada de demônios, ou seja, ninguém mora ali, só os demônios. Prisão de espíritos impuros, aves impuras e abomináveis. Lembrem-se que na mentalidade do judeu antigo, o Novo Testamento, inclusive no livro Levítico, descreve uma série de animais impuros, cuja carne não podia ser comida de jeito nenhum. E aqui entram, vocês vislumbrem, cadáveres expostos ao céu aberto, já fedendo, putrefando, apodrecendo. E quais são os animais que se aproximam para comer a carne? Abutres, né? Urubus e outros animais que se alimentam de carne em decomposição, de elementos orgânicos em decomposição, carniça, em outras palavras. Pois bem, é o retrato do que haveria de acontecer com a outrora pujante, indestrutível, onipotente e eterna Roma. Eterna Roma. A expressão Roma eterna não é novidade do cristianismo. Já os romanos diziam que esta cidade é eterna. Ela não vai desaparecer jamais, porque esse império não vai cair jamais. Caiu, Babilônia. Caiu. Quem se considerava indestrutível, olha o resultado. Pois bem, sobre esse versículo 2, eu queria olhar com vocês o capítulo 14, versículo 8. Porque o que aqui no versículo 2 é realidade, no capítulo 14 já é uma profecia. Qual é a diferença de Apocalipse 14, 8 para 18, 2? A expressão é a mesma. Vamos ver Apocalipse 14, 8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundícia desenfreada. Aqui são os preparativos para a luta. Veja o título do versículo 6. Aqui é preparativo. Os anjos estão se preparando. As legiões do céu estão se preparando para executar o plano de Deus. Mas aqui ainda é preparação. É como se fosse, mal comparando, um grito de guerra. Vamos gritar desde já o que vamos dizer mais na frente. Então, capítulo 14, versículo 8, preparação, profecia, antecipação. Capítulo 18, aí a coisa já está completa, já se realizou. Agora caiu para valer isso. Muito bem. A expressão, vejam no versículo 2, capítulo 18, morada dos demônios, prisão dos espíritos impuros e das aves impuras e abomináveis, é uma expressão cara aos profetas. Os profetas no seu tempo profetizaram também acerca dos impérios daquele tempo, que davam as ordens, por assim dizer, que causavam opressão a Israel naquele tempo e que também caíram. Vamos ver Tiro. Tiro hoje é uma cidade, naquele tempo era um reino, uma cidade do Líbano, que é um país que faz divisa com Israel, ao norte. Outrora era uma coisa só com a Síria, mas aí no início do século XX, se não me engano, houve a divisão entre Síria e Líbano, mas antes era um país só. Mas Tiro era um reino, um império, não muito grande, mas um reino muito temido, e que causava muito sofrimento a Israel. Também ele foi objeto de uma profecia, e uma profecia muito parecida com essa de Apocalipse 18, 2. Na verdade é o contrário. São João vai se dirigir, vai falar de Roma, da mesma forma que os profetas falaram de Tiro no seu tempo. Vamos dar uma olhada em Isaías 13,
de 21 a 22. Essa profecia aqui se refere à Babilônia do tempo de Isaías. Do tempo de Isaías. Então, São João, muito espertamente ao escrever o seu livro, vai chamar a Roma do seu tempo de Babilônia do tempo antigo. A associação é muito oportuna porque a Babilônia, o Império Babilônico do tempo de Isaías, fazia um mal a Israel, parecido com o mal que Roma fazia à igreja no tempo de São João. Por isso a expressão caiu Babilônia a Grande. Babilônia a Grande, na verdade, é a grande meretriz, é a mulher. Só que os termos usados por São João são termos tirados do profeta. Inclusive, morada de demônios, como a gente vai ver agora. As feras terão aí o seu covil. Os mojos frequentarão as casas. As avestruzes morarão aí. E os sátiros farão aí suas danças. Os chacais uivarão nos seus palácios. Os lobos nas suas casas de prazer. Sua hora está próxima e seus dias estão contados. É um oráculo muito forte, isto é, a tua desgraça vai ser tão grande que só irão habitar aí os animais irracionais. Não vai ter vida humana mais aí. Mas vai ser um deserto, vai ser um cemitério ao céu aberto, vai ser uma cidade deserta. Só animais vão ficar aí. No mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículos de 11 a 15, essa profecia é acerca de Edom. Os edomitas eram um povo forte, temido, poderoso, que causava sofrimento aos israelitas. Também aqui nós temos uma profecia, esse reino desapareceu também, ruiu, sumiu do mapa, não existe mais os edomitas. Vejamos a profecia que também se cumpriu. Profecia muito parecida com Apocalipse 18, 2. Isaías 34, de 11 a 15. Será domínio do mocho e da garça, a coruja e o corvo habitarão. O Senhor estenderá sobre ela o cordel da destruição e o fio de prumo da desolação. Os sátiros farão aí sua morada, seus covis. Nela não mais se falará em rei, e todos os seus príncipes terão desaparecido. Os espinhos crescerão em seus palácios, as urtigas e os cardos em suas fortalezas. Será o covil dos chacais, o parque das avestruzes. Nela se encontrarão cães e gatos selvagens. Os sátiros chamarão uns pelos outros. O espectro noturno frequentará esses lugares, e neles encontrará o seu repouso. A serpente lá fará seu ninho e porá ovos. Chocá-los-á e fará sair da casca os filhotes. Lá também se juntarão os abutres. Nenhum estará ausente. São termos catastróficos. Tudo isso se cumpriu, mas rigorosamente. Como, aliás, a profecia de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Nós sabemos qual foi o fim do Império Romano do Ocidente. Foi exatamente isto, sem tirar nem pôr. E finalmente, Jeremias 50, 39. Por isso, as feras aí farão sua morada com os chacais, e os avestruzes aí fixarão sua habitação. Jamais será ela habitada, e para sempre ficará deserta. Cumpriu-se rigorosamente. A palavra do Senhor não caiu por terra. Então vejam, de novo, deem uma olhada no versículo 2, o Hélio vai na edição colocá-lo de novo. Caiu Babilônia Grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. É como se São João dissesse: mas o castigo que vai se abater sobre vocês será tão grande, que não haverá uma alma vivente para residir nessa cidade outrora tão grande, tão pujante, tão rica, tão soberba, tão depravada, e tão presunçosa e tão orgulhosa. Veja o destino de vocês. Muito bem, versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra,
e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Essas nações, nós já sabemos quem são. Vocês se recordam que a mulher, no capítulo 17, estava sentada perto de grandes águas, perto das grandes águas. Muito bem, esta mulher aparece no capítulo 17, vem e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas. Se eu perguntar a vocês quem são essas muitas águas, vocês vão correndo para o versículo 18 do mesmo capítulo 17 e já vão responder que são os reis da terra. Muito bem, os reis da terra. Também no versículo 15, vejam Apocalipse 17, 15, o anjo lhe disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Essas nações, citadas no versículo 3. Então ela desaparece e eles também desaparecem. O vinho de sua luxúria está aqui significado. O que é que ela tem na mão? O que é que ela tem na mão? A taça cheia de abominação. Vejam Apocalipse 17, versículo 4. Esta mulher, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícia de sua prostituição. Para prostituir essas nações que beberam do vinho da ira de sua luxúria. Na verdade, ela seduziu, mas seduziu com ira. E vocês lembram do encontro passado que esses mesmos reis se voltaram contra ela e passaram a odiá-la tremendamente e passaram a comer as carnes, ou seja, para significar a ferocidade, a raiva desses reis que foram inebriados, que foram seduzidos e se tornaram aliados dessa mulher, dessa meretriz, que se embriagaram com ela e depois se voltaram contra ela. Será para eles que o capítulo 18 vai dedicar uma frase que eu preciso tomar muito cuidado, e aqui eu já antecipo, por favor, o que está no versículo 6, que eu peço que vocês leiam em silêncio. Essa ordem, enquanto eu falo, vocês já estão lendo, esta ordem aí não é para os cristãos. Se fosse para os cristãos, a Bíblia estaria pregando a vingança. Reparem só o versículo 6. Faze com ela o que fez contigo, retribui o dobro de seus malefícios na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Claro que não é para os cristãos, porque a ordem é para quem bebeu da taça. Ora, os cristãos não beberam da taça. Vejam no versículo 3, quem foi que bebeu da taça? Foram as nações que se embriagaram. Essas nações é que vão se voltar contra ela. Ou seja, o mal se digladiando, o mal se destruindo, as forças do mal, uma contra a outra. E nisso, Deus Todo-Poderoso faz manifestar o seu plano. O plano de Deus se realiza até com a ação do demônio. Aliás, caríssimo internauta, à luz da fé, o demônio que esteve por trás da morte de Jesus, não sei se ele sabia, acho que sim, mas ele acabou contribuindo para que a salvação entrasse no mundo. Olha o incrível. Quem foi o autor primeiro da morte de Jesus? Claro que foi o demônio. Que a morte de Jesus foi tramada nas profundezas dos infernos. Foi o demônio que entrou no coração de Judas. Foi o demônio que maquinou por meio de tantas pessoas a morte de Jesus. Mas desse mal todo, Deus Todo-Poderoso tirou um bem maior. Eles acabaram contribuindo para que a salvação chegasse até nós, porque nossa salvação foi graças ao sangue de Jesus. Foi pela morte de Jesus na cruz que a salvação entrou no mundo. Vejam, é claro que isso, pela simples razão, é difícil de você aceitar somente à luz da fé.
Mas a fé nos mostra que Deus sabe se utilizar, não é querendo, mas permitindo que o mal atue para dele tirar um bem maior. E até das próprias forças, das próprias fileiras do mal, instrumentos para destruir o próprio mal. Olha o resultado. Impressionante. Muito bem. Então, todas as nações beberam do vinho da sua luxúria. Essa expressão, vinho do furor, da sua luxúria, da sua prostituição, já apareceu 2 vezes no Apocalipse. Quem lembra? Vamos ao capítulo 14 e depois vamos ao capítulo 17. Vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Outro anjo seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Atenção, como se trata de expressão simbólica, dar de beber do vinho significa participe disso. Dar a uma pessoa significa eu quero que você faça aquilo que eu desejo. É meu desejo que você participe disso. Grosso modo, quando alguém oferece uma taça de vinho, de champanhe, etc., ela está querendo que o outro participe da sua alegria, da sua vida, exteriorize, celebre consigo aquilo que ela está experimentando, alegria, felicidade, etc. Vamos brindar. Isto é, participe comigo da minha vida, experimente o que eu estou experimentando. É esse o sentido, não é? Jesus disse algo parecido a 2 apóstolos que queriam se assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Podeis, por acaso, beber do cálice que eu vou beber? Lembram disso? Podemos. Talvez eles nem soubessem o que estavam dizendo ao dizer podemos, mas tomar do cálice significa participar do meu sofrimento. Então, tomar desse cálice vocês têm coragem de sofrer o que eu vou sofrer? Vocês estão preparados para passar por aquilo que eu vou passar? É esse o sentido, está claro? Beber do cálice. Então, é uma expressão oriental que significa isso. Então, beberam do vinho da ira de sua luxúria. Participaram diretamente de tudo o que de mal Roma praticava e propugnava e defendia e divulgava e obrigava as pessoas a fazer. Muito bem, pecaram com ela os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Apocalipse 14, 18. Vamos agora a essa mesma expressão em 17, versículo 2. Com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou, ou seja, embriagou, os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Ou seja, com a capacidade de seduzir com toda sorte de pecados, não só sexuais, porque a idolatria, a adoração aos deuses paganos, não é? É uma luxúria. A luxúria aqui não deve ser entendida apenas do ponto de vista sexual. É o Fausto, é a vida dissoluta, depravada, licenciosa, permissiva, em todos os sentidos do Império Romano. É claro, é claro. Muito bem. Os mercadores se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Enriquecimento maldito, que tem um preço tremendo. Essa expressão, enriqueceram com o excesso do seu luxo. Mercadores, reis da terra. Isso também já acontecia no tempo do profeta Ezequiel. Nós vamos ver agora 2 versículos do capítulo 27 de Ezequiel. Versículos que falam desse enriquecimento com o excesso do luxo. Profissionais mercadores, profissionais oportunistas, inescrupulosos, que queriam enriquecer a qualquer custo e que agora vão experimentar o terrível sofrimento. É o preço alto que eles vão pagar
por terem se aliado contra o Império Babilônio. Ezequiel, capítulo 27, versículos 12 e 18. Tarsis, aqui é sobre Tiro, falei ainda há pouco, e Ezequiel, no capítulo 27, faz um canto fúnebre sobre a queda de Tiro. Tiro hoje é uma cidade, no tempo do profeta Ezequiel era um reino que tinha como capital a cidade de Tiro, norte de Israel, hoje Líbano. Vejamos Ezequiel 27, 12. Tarsis negociava contigo toda espécie de riqueza, pagando as tuas mercadorias com prata, ferro, estanho e chumbo. Pule agora para o versículo 18. Damasco, capital da Síria, viu? Damasco era teu cliente, devido à multidão dos teus produtos e de tuas variadas riquezas, e pagava em vinho de Elmon e lã de Saar. É um canto fúnebre, vai dizer, mas veja bem, você que negociava com tantas cidades, com tantos reinos, e eles lucravam tanto. Canto fúnebre, vocês sabem que é um lamento diante do defunto, não é? É uma elegia fúnebre. Você está lamentando o infeliz que acabou de falecer. Muito bem, então são expressões, São João utiliza Apocalipse 18, 3, tiradas já do Antigo Testamento. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai de seu meio, para que não participes de seus pecados, e não tenhas parte nas suas pragas. Vamos continuar. Versículo 5. Porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Primeiro, ouvi, é São João que está ouvindo, outra voz do céu. Outra voz? E a primeira, qual foi? Vamos olhar então o início do capítulo 18. A voz do anjo. Um outro anjo. Ele clamou em alta voz, lá no versículo 2. A primeira pessoa que fala é um anjo. Mas essa segunda pessoa, no versículo 4, não se sabe claramente que pessoa é esta. Só temos duas alternativas. Ou uma das pessoas da Trindade, ou outro anjo. Provavelmente se trata de um outro anjo. Eu disse provavelmente, mas não é certo. De qualquer maneira, é um mensageiro de Deus. A frase dele, meu povo, ela não é dirigida a todos os homens. É dirigida aos cristãos. Cristãos que vivem no império. Aqui é preciso alargar um pouco o horizonte e não enxergar apenas a cidade de Roma, mas qualquer cidade do império. O anjo aqui, provavelmente o anjo, a voz, esta pessoa que está falando, a ordem que está sendo dada, não é para que os cristãos saiam do império romano. Seria um pouco desumano que Deus Todo-Poderoso pedisse que os cristãos saíssem do império. Iam para onde? É em outro sentido esta ordem. Vamos ver em que sentido. Primeiro, Santo Agostinho. Sai dela, ó meu povo. Santo Agostinho entende esta intimação assim: queremos levantar-nos e partir da cidade deste mundo com os pés da fé que age no amor, em busca do Deus vivo. Então, é um pedido para que permaneçamos no mundo, mas não nos contaminemos com os costumes do mundo. Em que sentido devemos entender? Sai dela, meu povo. Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 17, porque Jesus, fazendo a sua oração sacerdotal ao Pai, ele diz: eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do maligno. Então vamos ao 15. É Jesus quem está rezando: não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal.
eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Vejam que bonito. A grande diferença do adjunto adverbial de lugar para o complemento nominal. Língua portuguesa aqui, né? É bem diferente. Eles são do mundo e eles estão no mundo. Pois bem, então, ser do mundo e estar no mundo são duas coisas diferentes. Então, Jesus pede, de novo, não peça que os tires do mundo, mas que os preserves do maligno. É nesse sentido. Sai de seu meio. Isso, às vezes, tem a seguinte aplicação. Você vive num contexto muito difícil. Você é obrigado a conviver com pessoas difíceis. E aqui eu olho para aquelas pessoas cristãs católicas, virtuosíssimas, que são obrigadas por força do trabalho a conviver no seu ambiente de trabalho num certo clima de inveja, de rivalidade, de fofoca, de competição, de leviandade, de pecaminosidade. O que dizer para essa pessoa? Bem, sai de seu meio. Sei que é difícil dizer para uma pessoa que não tem outro trabalho e que ali está exposta ao pecado. Faça o que for humanamente possível, jejum do ouvido, jejum dos olhos, jejum da língua, para fazer o seu trabalho com profissionalismo, para não se envolver no clima, para o quanto possível se afastar, não participar de certas conversas, de certas atitudes, de certos espetáculos, de certas diversões. Às vezes isso assume um caráter heróico, porque não é fácil. Em último caso, se precisar deixar o emprego para não pecar, porque sua salvação está em risco de ir para o inferno, porque está constantemente pecando. Deixar o emprego, se for o caso. Sei que isso não é fácil, sobretudo se estamos tratando de uma pessoa cujo emprego garante a sobrevivência dos seus, enfim. Bem, sai de seu meio, para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas. O cristão inserido no mundo não pode permitir que o mundo o contamine. E deve se utilizar de todas as armas para se precaver, para se defender, para se blindar, para não pecar, para não ser engolido pelo poder das trevas. Muito bem. Porque seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das suas injustiças. Ô Dom José, e essa expressão quer dizer que Deus estava esquecido? Não. Dizer que Deus se lembrou é um hebraísmo para dizer, eu sempre me lembrei, mas agora, tal lembrança vai se traduzir na execução do meu plano. Vamos ver essa expressão do versículo 5 mais adiante. Vamos ver primeiro o sai dela, sai de seu meio, ou sai dela, ó meu povo. É uma expressão que já aparece no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha no profeta Isaías. O que é que Isaías já dizia no seu tempo para os hebreus que viviam no Império Babilônico. Isaías 48, versículo 20. Israel está prestes a se libertar. Esse oráculo foi proferido poucos anos antes do retorno de Israel para a sua terra. Israel que ficou quase 70 anos cativo em Babilônia. Sair de Babilônia, fugir da Caldeia, proclamai a notícia com gritos de alegria, publicai-a até as extremidades do mundo, dizei, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Isaías 52, versículo 11. Parti, retirai-vos daí, não toqueis nada de impuro,
deixai estas paragens, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. Israel já está se preparando para ir embora, para voltar para casa. Há ainda alguns textos de Jeremias, próximo profeta, é o próximo livro, Jeremias, capítulo 50, versículo 8. Fugi do recinto de Babilônia, abandonai a Caldeia, sede como cabritos à frente do rebanho, etc, etc. Pule agora ainda em Jeremias para o capítulo 51 e vamos ver 3 versículos. Jeremias 51, versículos 6, 9 e 45. Jeremias 51, 6. Fugi para longe do recinto de Babilônia, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes, pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que lhe vai dar o que mereceu. Versículo 9. Tentamos curar a Babilônia, mas em vão, deixai-a. Vamos cada qual para a sua terra, atingem no céu as suas faltas, sobem tão alto quanto as nuvens. E o versículo 45. Sai de lá, povo meu, salve cada um a própria vida, ante a cólera ardente do Senhor. Então reparem que os termos do versículo 4 de Apocalipse 18 são parecidos com essas admoestações dos profetas a Israel do seu tempo, inserida em impérios pagãos. Saiam do meio deles, não se contaminem, não participem das atitudes desse povo, não se misturem, não se contaminem. Perfeito, perfeito. Muito bem, então, o sentido dessa expressão é: não tolere nenhuma contaminação. Saia desse contexto pagão e idólatra. Não se misture. Não faça o que eles fazem. Não diga o que eles dizem. Não se sujeite aos hábitos, aos costumes deles. Saia do meio deles. Muito bem. E finalmente, o versículo 5. Porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas injustiças. Dom José, pecados que se acumulam até o céu. Um pecado pode ser mensurado por altura, largura e comprimento? É uma expressão simbólica. Pecados acumulados significa pecado sobre pecado. Muitos pecados. Sejam muitos pecados daquela natureza, como muitos pecados de muita natureza. Então, pecado de mentira, de luxúria, de depravação, de injustiça, de homicídio, de idolatria, e pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. É um atrás do outro. Essa, infelizmente, é a lógica triste do pecado. Um pecado sempre puxa outro pecado. Dificilmente um alcoólatra peca apenas por alcoolismo. O alcoólatra bate na esposa, chama palavrão, normalmente, bate na esposa, chama palavrão, tem pensamentos impuros e assim por diante. E um pecado sempre leva a outro, sempre arrasta uma pessoa para um abismo maior de outros pecados. Pois bem, seus pecados se acumularam até o céu. Essa expressão já foi utilizada antes da destruição de 2 cidades, cujos pecados chegaram até Deus, cujos pecados foram tremendos. 2 cidades destruídas por enxofre e pelo fogo. 2 cidades que desapareceram. Parece que elas se situavam perto do Mar Morto, atual Jericó, território palestino ocupado, autoridade palestina. Vamos ver que cidades foram essas, cujos pecados se acumularam, chegaram até Deus o tamanho, a gravidade, a intensidade e o horror dos pecados praticados nessas 2 cidades. Gênesis, capítulo 18 e 20, é o fim de Sodoma e Gomorra. O Senhor ajuntou, é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. O clamor.
há alguns pecados que são particularmente graves, são pecados que clamam aos céus. Um deles, por exemplo, não dá o salário ao trabalhador. E há outros pecados que clamam aos céus. O pecado de sodomia, que aparece aqui. Sodomia vem de Sodoma, o pecado que destruiu aquela cidade. O seu pecado é muito grande. A gravidade dessa prática condenada pela palavra de Deus. Muito bem. Também vamos ver aqui pecados que se acumulam. Jeremias 51:9. Tentamos furar a Babilônia, mas em vão. Deixai-a. Vamos cada qual para a sua terra. Atingem o céu as suas faltas. Sobem tão alto quanto as nuvens. É claro que isso daqui é um eufemismo, mas uma maneira de dizer que a quantidade de pecados, a gravidade de pecados, é algo tão intenso, tão recorrente, tão grave, que é como se fosse acumulando até chegar ao céu. Até chegar ao próprio Deus. Tamanha a quantidade de pecados. Muito bem. E a expressão Deus se lembrou das suas injustiças, de novo. Lembrem-se que há determinadas expressões relacionadas com Deus, chamadas de antropomórficas. É a maneira humana de se falar de Deus. Dizer que Deus se lembrou, não é dizer que Deus estava até então esquecido, como se Deus tivesse lapso de memória e tanta coisa para resolver, que acabou esquecendo, e aí também lembrei agora. Não é nada disso. Deus se lembrou de suas justiças, quer dizer, Ele que sempre sabia de tudo, que sabe de cada passo nosso, de cada segundo, de cada centímetro, de cada coisa que acontece no presente, no passado e no nosso futuro. Agora, essa lembrança vai se tornar efetiva com uma modalidade de execução da sua ira. Agora chegou a hora de agir. Agora, essa lembrança vai se tornar, vai se traduzir, vai se transformar na execução da ira de Deus, do castigo de Deus. Bem, terminamos, acho que já estamos a 58 minutos do nosso início. No próximo encontro, se Deus quiser, ainda no ano